Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos França Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não é inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever. Se estiver gostando do vídeo, deixa aquele joinha, vai me ajudar muito aí. Galera, vamos lá. Esse aqui, pessoal, para quem se interessa por isso aí, esse é um microfone, né? Eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. Um microfone para smartphone, no caso, né? Quem quer fazer vlogs aí, quem quer começar a fazer alguns vídeos para o YouTube com o celular, algo desse tipo assim. Realmente sim, o áudio é muito falho ainda dos aparelhos, né? E aqui, na verdade, é um microfone, né, para melhorar os áudios dos vídeos aí. E eu vou estar dando início a fazer alguns vlogs por aí, né? Não sei se eu vou estar postando esses vídeos nesse canal ou em outro, mas vou estar fazendo uns vlogs aí. Né? Vamos lá, abrindo aqui. Já fui falando e fui abrindo hoje, pessoal. Vocês verem aqui. Pronto, vou deixar aqui. Esse produto aqui, pessoal, foi comprado aqui mesmo, aqui no Brasil, em Natal, na verdade, pelo Mercado Livre. Ele serve tanto tanto para microfone quanto para câmera, né? Se você tiver uma câmera que tem entrada para microfone e quiser usar ele nas suas filmagens aí, é uma boa. Vamos ver aqui. Veio bem embaladinho, viu, pessoal? Pronto. Esse vai ser um vídeo curtinho, pessoal. É o seguinte. Tem um macetezinho para que ele funcione, não é? Você compra e ele já vem com esse adaptador aqui, ó. Estão vendo? Vem com esse adaptador aqui, que é o seguinte. Geralmente, se você for tentar ligar esse microfone direto no seu celular, ele não vai funcionar. Porque ele precisa desse adaptador aqui para que tenha uma outra entrada para o fone e a outra para o microfone. Fica uma entrada só, né, no celular. Ficou difícil de entender, mas eu vou mostrar direitinho, pessoal, como é que é, o que eu quero dizer com isso. Só um minutinho que eu vou procurar algo para cortar esse durex aqui. Pronto. Aqui está ele. Pronto. O que acontece? Ele já deixou até encaixadinho aqui, ó, para que você não ficasse procurando qual é. Apesar de que tem um desenho aqui, microfone, né? Tem um microfonezinho desenhado aqui, não sei se vai dar para ver direitinho. E aqui no outro tem um fonezinho desenhado, esse verdinho, bem desenhado aqui, ó. E aí o que acontece? Você vai ligar essa ponta no celular, e essa vermelha é o microfone e a outra é o fone, né? Para ele poder funcionar. Se você tentar ligar direto, ele vai encaixar direto no aparelho, mas ele não vai funcionar. E aí, pessoal, esse microfone aqui é como se isolasse um pouco. Ele na verdade não isola, mas ele pega mais o som da sua voz, né? E o som que está próximo dele aqui mesmo. Então ele vai esconder, entre aspas, os outros sons, né, do ambiente e vai melhorar o som da sua voz, né? Vai deixar ele vai esconder os outros ambientes e vai deixar em evidência a sua voz, né? Eu vou estar testando nesse mesmo vídeo aqui, pessoal. E vamos ver a diferença. O que acontece, pessoal? Nesse momento eu estou gravando com o celular, né? Não sei se vocês já estão lembrados aí, eu já falei que eu gravo meus vídeos no celular por enquanto. E assim, eu gravo com o microfone direto do celular mesmo, né? Captando o áudio direto do celular. E inclusive hoje está um barulho chato aqui do lado aqui. Mas o que acontece? Eu vou estar aproveitando, testando ele e vendo essa diferença, né? Se tem diferença de fato, né? Vou estar ligando ele no celular agora. E assim, pessoal,
Ele vou estar deixando junto com vocês esse vídeo, espero que dê certo. Só depois que eu terminar de gravar que eu vou ver se o áudio dele aqui tá legal. Pode ser até que esteja alto, esteja gritando aqui no vídeo de vocês. E é isso aí, pessoal. O que acontece? Eu continuei gravando sem corte, né? Só fiz ligar o microfone aí. E como vocês devem ter percebido no pedacinho que eu deixei rodando aí, não fez diferença alguma, né? No som. O que acontece? O microfone não funcionou. Na verdade, não foi o microfone, porque eu parei o vídeo, eu liguei no computador e testei o microfone e funcionou o microfone, beleza. E aí fui procurar algumas coisas na internet, em alguns fóruns, e descobri que para poder funcionar, ao menos na ASUS, né? Na ASUS, nos aparelhos da ASUS, você tem que baixar um aplicativo chamado Open Camera, né? Tá aqui embaixo na descrição o link desse aplicativo para quem quiser ir, para quem passou por esse problema aí. E eu vi também alguns outros aparelhos aí que não funcionaram direitinho. Cada pessoa teve que baixar algum aplicativo diferente aí, porque o aplicativo nativo que veio no aparelho já para gravação de vídeos não estava permitindo o uso de microfones externos, né? O que acontece? A ASUS em si, o que ela tem, né? O aplicativo nativo que vem na ASUS, ele tem um certo controle de volume de microfone, né? De entrada de áudio, né? Para não ficar distorcido, esse tipo de coisa. Ele tenta equilibrar. Aí o que acontece? Quando você bota o externo, ele funciona da mesma forma. Mesmo que o externo esteja aqui, a qualidade do externo seja melhor de captação, mas ele tenta baixar para deixar do jeito que estava antes, né? E você, por exemplo, baixando um programa como esse, Open Camera, o que acontece? Você tem como ir lá e configurar e dizer, eu quero que use microfone externo quando ele estiver encaixado, né? Quando tiver microfone externo, use o externo. Então assim, pessoal, eu estava até um pouco triste, achando que não tinha funcionado, né? Como eu falei, eu gravo meus vídeos aí no celular, mas deu certo. Eu esqueci até de falar um detalhe, pessoal. Eu tô aqui, o cabo dele é muito grande, eu gostei, é um metro e meio esse cabo aqui, né? E foi legal, assim, deu legal, né? Assim, vai ser muito útil também nos meus tutoriais que eu vou estar fazendo por aí. Já faço alguns tutoriais no canal, se você não viu nenhum vídeo desse, vou estar colocando alguns aqui. E assim, pessoal, tenho tentado fazer algumas coisas para melhorias do canal, né? Eu fiz uma mudança aqui no escritório, vou estar ajeitando essas luzes aqui em breve, que não estou gostando dessa iluminação. Não para que eu apareça, né, pessoal, mas para que os produtos possam aparecer aqui de melhor maneira, que vocês possam ver com mais detalhes os produtos que eu estou conseguindo receber aqui no canal. É isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a vocês, aos inscritos agradeço. Aqui não é inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever, compartilhe com seus amigos. É isso aí, pessoal. Até mais.